Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para todos que estão estudando. Hoje na videoaula nós vamos fazer o que, gente? Estamos aqui com a nossa planta baixa, colocamos a área, colocamos o nome dos ambientes, cotamos, fizemos ali a atualização do template, né, com as cotas. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trabalhar com os blocos, ou seja, como que eu vou colocar o mobiliário aí dentro dessa planta. Vou pegar aqui um site que eu utilizo já desde a época da minha faculdade. Já faz muito tempo, esse site aqui é bem antigo. Fazer uma propaganda de graça aqui pro pessoal, que é esse sitezinho cadblocos.arc.br. Esse site aqui tem um monte de coisa, tem bloco à venda também, se você quiser comprar CD com blocos e tal, mas tem muito bloco free, ou seja, blocos de graça que você pode estar baixando aí. E nós vamos utilizar um bloco desse site como exemplo aqui para a nossa videoaula. Então eu vou entrar aqui, entrei no site, né, cadblocos.arc.br, e vou pegar o bloco, entrar na áreazinha aqui, é todo dividido por seções, né? Pessoas, mobiliário, veículo, tem até parte elétrica, parte diversa, simbologia, tal, tudo mais, se você quiser blocos de simbologia. Tem aqui imobiliário, é onde nós vamos utilizar. E vamos pegar o primeiro bloco aqui desse mobiliário, que é sofá, poltronas e móveis para estar, ambiente com home theater. Falar em home theater, né? Não é home teach, não é home teacher, é home theater, de teatro, né? Pelo amor de Deus, não falem isso errado com os clientes de vocês, porque o pessoal vai achar meio estranho, né? Esse conjunto de blocos, né? Não é conjunto, não é um bloco, né? É um conjunto de desenhos que nós vamos baixar aqui agora. Ele é sempre utilizado nas minhas aulas presenciais. Por quê? Porque ele vem em uma medida totalmente diferente. Então nós vamos ter que utilizar um comando chamado scale. Então vamos baixar aqui, começar a trabalhar com ele. Fazer o download, todos os arquivos de blocos são bem pequenos, né? 559 KB, então vocês vão baixar ele aí bem rápido. Vou mostrar aqui a pasta. Podem descompactar na própria pasta mesmo, né? Colocar extract here, ele já vai fazer o que? Criar aqui um arquivozinho e podem abrir esse arquivo no AutoCAD. Então nós temos aqui o nosso arquivo, ó, cheio de desenho, aqui não tem nenhum bloco. Se você clicar aqui você vai ver que é um monte de linha, ó, selecionando. São várias linhas, não tem nada transformado em bloco. E o primeiro passo, toda vez que você baixar um arquivo de blocos, que não foi você que fez, né? Obviamente, você está baixando, então esse arquivo não fui eu que fiz. O que eu vou ter que verificar primeiro? Qual é a medida desse bloco, ou desse arquivo, ou de algum objeto dentro do arquivo. Para verificar a medida, nós vamos com dist, di, enter. O que eu vou fazer? Eu clico aqui num ponto, clico até outro. Não preciso nem clicar, né? Se eu só encostar aqui o mouse, ele já diz. Se eu clicar, ele vai me dizer aqui na crosshair, e também lá embaixo na nossa área de comando, ó, que no eixo X, nós acabamos de medir aqui 1.800 metros. Aí vem aquele negócio, né? Rapaz, um sofá de 1.800 metros não existe, né? Agora esse sofá aí de 2 lugares era para ele ter o quê? 1,80 m. Então esse bloco aí foi feito com uma medida de 1 para 1, né, em milímetros. Ou ele foi desenhado assim, ou ele foi salvo dessa maneira, numa escala errada, e na hora que a gente abre o nosso computador ele vem em milímetros. Então isso aí a gente não tem como ter certeza, como não fomos nós que fizemos o projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo isso aqui, eu vou fazer o que? Uma escala, pegando essa medida de 1.800 e transformando em 1,80 m. Se eu fizer uma escala de tudo, o que vai fazer? Todos eles vão ser escalonados na mesma grandeza. O que eu preciso fazer para que a medida de 1.800 fique uma medida de 1,8? Eu tenho que dividir, né, por 1.000, ou seja, a minha escala vai ser cada unidade dividida por 1.000, então a escala de 1 para 1.000. Primeira coisa que eu faço, seleciono tudo. Como eu tenho um arquivo que só tem isso aqui, o jeito mais fácil de selecionar tudo é apertando o atalho, né, Ctrl A. Ctrl A é um atalho para qualquer software, que significa o que? Select All. Então selecionei tudo e vou entrar no comando Scale. Comando Scale, SC, Enter. O que ele me pede aí primeiro no comando Scale? Especifique um ponto de base. Então vou clicar em qualquer ponto. Por que eu estou clicando em qualquer ponto? Porque eu já sei a operação que eu tenho que fazer
com esses desenhos. Eu tenho que dividir cada unidade por 1000. Então vou clicar aqui em qualquer ponto, mexer aqui, ele já vai começar a escalonar. Vou até ligar o meu orto aqui, eu gosto sempre de trabalhar com o orto ligado. E eu vou falar o quê? Ele está pedindo aí para mim, especifique a escala, o fator de escala, né, scale factor, ou eu posso digitar o que eu quero fazer. Como eu já sei o que eu quero fazer, que é pegar o quê? Cada unidade e dividir por 1000. Então eu peguei cada unidade, esse 1 representa cada unidade, divido por 1000. Então dou Enter. Olha aqui o que aconteceu com o nosso bloco, nosso conjunto, né, de desenhos. Eu cliquei 2 vezes no scroll do mouse para fazer o zoom extends e agora eu vou verificar a medida novamente, né? Fazer um dist, verificar essa medida aqui novamente. Agora ele tem o que? 1,80 m, porque ele pegou aqueles 1.800 que era a medida dele e dividiu por 1000. Ficou 1,80 m. Então pronto, agora eu tenho aqui a medida correta, tudo certinho para começar a trabalhar com esse arquivo de desenho e começar a fazer meus blocos. Eu vou mostrar aqui dois arquivozinhos, dois comandos de bloco, para que vocês possam escolher aí quando estiverem fazendo, né, a planta de vocês. Primeiramente, eu tenho que preparar esse arquivo para que quando eu passe qualquer coisa desse arquivo para outro arquivo, ou quando se eu for salvar alguma coisa dele, eu não leve nenhuma configuração excedente, nenhuma layer excedente que não pertença ao meu projeto. Isso dá uma confusão doida, gente. Por quê? Lá no nosso projeto a gente já tem as nossas layers, e quando você baixa alguns blocos da internet, eles vão vir com as layers próprias. Por exemplo, essa layer Mebel, ele vem também, se você vir aqui Annotate, ele tem algumas configurações de cota, ele vem às vezes configuração de texto, vem mais o que? Se eu entrar em Layer Properties, ele vem configurações de tipo de linha, então ele traz um monte de coisa aqui que a gente não vai utilizar ou que não são nativas do nosso projeto. Se eu ficar levando isso tudo para lá, vai ficar uma bagunça doida no meu projeto. Então é melhor que você prepare esse arquivo primeiro aqui, enquanto ele está isolado, para depois levar esse arquivo para o teu projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a layer layout, do mesmo jeito que você escreveu lá no seu projeto, e com a mesma cor, no caso, que está lá no projeto. Eu estou utilizando aqui, obviamente, a mesma coisa que foi utilizada no nosso template. Então, coloco o layout, está na cor ciano, deixo ele ativo, verifico se está na tipo de linha contínua, né? Porque se eu tiver clicado aqui na layer Mebel e eu criar uma layer nova, ele vai criar a partir das configurações dessa layer Mebel. Então ele vai criar com dash. Então verifique, né? Já deletar isso aqui. Verifique se você clicou na layer 0 e partiu, né, da layer 0 para ela ter um line type contínuo. Marquei aqui como layer ativa e vou fechar. Vou desenhar uma linhazinha aqui do lado, com essa layer layout, e vou utilizar o comando matchprop, ou seja, o comando que ele vai copiar propriedades e passar essas propriedades para outros elementos. Então vou usar MA de matchprop, Enter, seleciono, ele pede para me selecionar o objeto fonte, ou seja, de onde eu vou tirar as propriedades. Eu quero tirar as propriedades da linha layout e eu vou copiar essas propriedades agora para o restante do desenho. Então, venho aqui, seleciono todo o restante do desenho. O que aconteceu? Tudo agora passou para quê? Layer layout. Tá tudo na layer layout, tudo direitinho. Eu vou deletar também essas cotas, porque eu não quero levar configuração de cota, não quero levar nada. Além disso aqui não está nem como cota, né? Isso aqui já está tudo explodido. Não está mais nem como linha de cota. Mas eu vou deletar aqui de qualquer jeito. Vocês podem fazer, aqui já está, como está todo desconfigurado isso aqui, tem que tomar cuidado para não acabar deletando alguma coisa do desenho, né? Então deleto isso aqui também. Tem outra configuração de cota aqui, mas já foi, como eu disse, explodido, né? Então ele está todo separado. Pronto. Deletei as cotas, não tem mais nenhuma. Vou dar um zoom extends aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Já coloquei na layer layout, deixo a layer layout ativa aqui. Passei tudo para a layer layout, agora eu vou usar um comando chamado purge. Esse comando vem de purgar. Purgar significa o quê? Purificar. Eu vou tirar
todas as impurezas desse arquivo. O que é impureza para o AutoCAD? É aquilo que existe no arquivo, mas que não está sendo utilizado ou não está selecionado. Porque se você tiver alguma coisa que não esteja sendo utilizada, mas estiver selecionada, o AutoCAD vai entender que você vai utilizar ainda. Está selecionado ali é porque você quer utilizar. Então eu não tenho, por exemplo, a Layer Mebel. Não quero, não está sendo mais utilizada e nem está sendo selecionada. Quando eu usar o comando Purge, uma das coisas que vão ser deletadas vão ser o quê? Essa Layer Mebel. Então vou lá, ó, PU de Purge, Enter. E ele vai me dar o quê? Ó? Vai vir aqui os itens, falar que os itens que estão sendo purgados, onde que está sendo verificado, né, para purgar os itens, ele vai me dizer aqui, ó, que vai verificar blocos na memória do arquivo, detalhes de View Style, de Dimension Style, de cota no caso, né, Layer, Line Type, material, tem um monte de coisa aqui que ele vai verificar. Então eu venho aqui, esse botãozinho aqui é para purgar tudo. Tudo que estiver não sendo utilizado, ele vai purificar. Se eu deixar o mouse, ele fala Purge all unused items, ou seja, purga todos os itens não utilizados. Então eu vou colocar aqui purgar, ele vai me dar aqui uma opção que já está falando, está purgando bloco oblique. Eu posso ir purgando item por item, para saber o que ele está tirando, ou posso vir aqui, ó, Purge all. E o que ele fez? Ele fez uma varredura, tudo que ele achou que não estava sendo utilizado, ele purgou. Só que ainda está ativo o meu botão. Então tem coisa ainda que não está sendo utilizada e está dentro do arquivo. Então coloco de novo. E era o que? O tipo de linha dash. Purge this item. Até sumir essa opção. Sumiu aqui, eu posso dar close e eu vou olhar o que? Não tem mais a Layer Mebel. A Layer 0 é a Layer Default do AutoCAD, né? Então ela fica aí. E não tem mais também, ó, se eu entrar no Layer Properties, vim aqui no Continuous, no Line Type, não tem mais o tipo de linha dash carregado no arquivo. Então isso aqui me garante que quando eu passar qualquer arquivo desse lá para a planta baixa, que eu estiver fazendo lá para o meu arquivo do projeto, nenhuma dessas configurações indesejadas vão ser migradas para dentro daquele arquivo. Então eu preparo isso tudo primeiro para depois passar para o arquivo lá. Outra coisa, se eu passo isso aqui tudo em linha, na hora que eu vou selecionar vai ficar uma bagunça tremenda, né? Então é bom que eu transforme isso em bloco primeiro. Aí eu tenho duas maneiras para criar blocos. Uma, eu vou criar blocos dentro do arquivo e outra, eu vou criar um arquivo DWG de bloco. Essa segunda maneira serve para você começar a montar a sua biblioteca de blocos. Tudo quanto é bloco que você vai utilizar, você vai salvando, né, e montando uma biblioteca de blocos para ficar mais fácil de você utilizá-los, né, depois. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui utilizando o comando benter, B de block, benter. Aí eu vou dar o nome, isso aqui já foi mostrado lá na videoaula de template, se não me engano, de como colocar as portas, acho que foi na planta baixa de porta e janela, se não me engano. Então aqui eu vou colocar o nome, por exemplo, sofá, underline, 2L. Seleciono o ponto de inserção, esse base point aqui vai ser o ponto de inserção, clico, ele vai fechar a janelinha, marco aqui o ponto de inserção. Verifico se ele está convertendo para um bloco e se está permitindo a explosão daquele bloco, caso eu queira fazer o quê? Modificar o bloco ou explodir e criar outro bloco separado. Então, deixo aqui. Descrição, para quem trabalha com design de interiores, com arquitetura de interiores, com alguma coisa que você vai indicar um mobiliário, é bom que você coloque, sempre que criar um bloco de mobiliário que existe, né, ou seja, um bloco real, que você coloque aqui o quê? O nome desse bloco, o nome do sofá, a referência de qual loja, qual que é o preço, tal, qualquer coisa que você possa ter de informação sobre esse bloco. Isso facilita quando você está dentro do projeto para saber o que? Caramba, qual foi esse sofá que eu coloquei aqui? Clica lá no sofá, clica duas vezes, ele vai abrir a edição e dentro da edição vai ter lá essa descrição que você colocou para esse bloco. Então ele vai falar lá, por exemplo, sofá, Tokstok, referência, ref.3358.
Então você já sabe qual que é esse sofá, qual que é a referência, você pode ir atrás de comprar esse sofá. Então para quem trabalha com design de interiores, quem trabalha com arquitetura de interiores, quem trabalha com qualquer projeto que vai fazer o quê? Indicação de mobiliário e vai utilizar o bloco referente àquele mobiliário, é bom que você faça isso aqui. Então dei OK, ele criou lá o meu bloco, ó, todo direitinho com aquele ponto de inserção. Só que esse bloco aqui, ele só existe aonde? Dentro desse arquivo. Esse bloco não pode ser utilizado em outro arquivo, a não ser que eu venha aqui Ctrl C e leve para outro arquivo Ctrl V. Então a única maneira de fazer é essa. Vou voltar aqui, então Ctrl Z aqui direitinho. E agora eu vou mostrar para vocês como criar o que? O bloco, né, o arquivo DWG desse bloco, para que você faça uma biblioteca de blocos. Então a gente vai usar o comando write block, ou seja, escrever um bloco. Seleciona todo o objeto que você quer transformar em bloco, W-Enter, ó, W-Block, que é o write block. Ele vai entrar numa janelinha bem parecida com aquela do block. Ele já falou que você selecionou objetos, que são esses objetos que estão selecionados aqui. Você vai pegar o ponto de base do mesmo jeito que você pegou lá, mesmo ponto de base, dizer que você quer converter esses objetos em bloco, só que aqui embaixo ó, você vai dizer agora qual vai ser o destino que vai ser salvo isso aqui como um arquivo DWG que você vai poder utilizar depois. Eu vou colocar aqui, vou colocar uma pasta aqui, vou entrar aqui nos meus HDs, no Datacron, e vou criar uma pasta nova chamada o quê? Blocos CAD. Como isso aí é um sofá, eu vou colocar aqui uma pastazinha nova aqui dentro desse blocos CAD. Isso aqui eu já estou organizando a minha biblioteca de blocos. Sofá. Então, tudo quanto é sofá vai estar dentro dessa pastazinha. E o nome desse arquivo vai ser o quê? Sofá, underline, 2L, de 2 lugares. Digo que vai ser salvo ali, ó. Aí você verifica, ó. Você salva no diretório E, blocos CAD, sofá, o nome do arquivo, sofá, underline 2L, DWG. Dê OK. Quando eu clicar OK aqui, ele vai abrir uma janelinha aqui, dizendo que pegou essa parte desse arquivo e salvou em outro arquivo DWG. Então vou dar OK, ó. Preste atenção aqui, é bem rápido. OK. Ele fez lá, abriu a janela, fechou, e eu tenho esse bloco salvo lá dentro do meu computador. Se eu quiser utilizar esse bloco dentro de outro arquivo, aí vamos vir aqui agora lá para a planta baixa. Se eu quero utilizar aquele bloco dentro desse arquivo, eu posso vir para o comando Design Center. DC, Design Center, Enter. Então ele vai abrir aqui, ó, Design Center. Eu gosto de colocar o Design Center fazer o quê? Sempre trazer ele aqui para a lateral. Eu prefiro porque não fica atrapalhando a janela em cima do projeto. E eu venho aqui em Folders. Aí eu tenho que fazer o quê? Procurar aqui aonde que está o meu arquivo, né? Deixa eu tirar ele aqui só para abrir as janelinhas para vocês. Pronto. Está em folder aqui. Por que ele não está achando o meu HD? Missing. Por que está missing? Open Drawing, planta baixa. Tá aqui são os arquivos. Ele não está achando o meu HD. Vamos ver por que ele não está. Pronto, achou. Ele estava ainda carregando os HDs. Pronto. Não tinha achado ainda porque foi a primeira vez que eu estou utilizando. Eu formatei meu computador esses dias para trás. Então ele não tinha achado ainda os HDs aqui. Achou aqui meus HDs. Vou entrar em Datacron. Blocos CAD. Sofá. Eu não clico no arquivo. Eu clico na pasta. Para mostrar o arquivo que está lá dentro da pasta. Então ele vai me dar aqui um preview. E a descrição. Descrição aqui not found, porque eu não coloquei descrição nenhuma. Para abrir essas janelas, caso de vocês não esteja igual ao meu, vou mostrar aqui onde é que abre. Só tirar ele aqui. São essas três íconezinhos. Folder. Fechei ali e abri o folder. Aqui é o que? A preview, né? Do arquivo. E o último, descrição. Como eu não tenho descrição, vou até deixar o último desmarcado, deixar só com preview. Voltar ele ali.
Posso aqui aumentar um pouquinho a área de preview. Está aqui o meu sofá 2L. O que eu vou fazer agora? Clico no sofá 2L com o botão esquerdo seguro, solto ele aqui dentro do meu arquivo. Vocês estão vendo que o ponto onde está o centro aí da minha crosshair é o ponto de inserção daquele bloco que eu marquei quando criei o bloco. Eu vou clicar em qualquer ponto que eu queira inserir esse bloco, colocar aqui fora primeiro, porque depois eu vou ter que organizar ele. Dou um clique com o botão esquerdo, aí ele vai me perguntar qual que é o fator de escala no eixo X. Ele vem 1 como default, que é o que? O fator de escala que o bloco foi criado. Então, dou Enter. Aí ele me pergunta, qual é o fator de escala do eixo Y? Você quer usar o mesmo fator do eixo X? Eu quero, porque é 1 também, mesmo tamanho que eu criei o bloco. Enter de novo. E depois ele me pergunta o que? A rotação que esse bloco vai estar. Se eu já souber que o bloco vai ficar aqui 90 graus, ó, eu mexo para 90, 180, vocês estão vendo que está marcando ali na minha crosshair. 270, 0 graus. Então eu posso marcar isso aqui, quero que ele fique nessa posição ou nessa posição, depende aí. Vou colocar aqui nessa posição. Coloco para cima ou digito 90, Enter. Então tá aí o nosso bloco dentro do nosso arquivo agora, a partir do que? Do Design Center. Aí eu posso movimentar esse bloco, posicionar, tudo mais, e começar aqui a fazer a minha humanização, né, da planta. Vou colocar todo o layout bem bonitinho aqui na planta. E outra coisa boa, gente, não traz nada, né? Não tem nada de Mebel, não tem nada de mob, não tem nada de configuração. Por quê? Porque eu preparei o outro arquivo todinho para que ele tenha só ler layout e não tenha configuração nenhuma excedente a isso. Então, sempre que pegar arquivo novo, trate o arquivo primeiro para depois transformar em bloco. Então, nessa videoaula nós vimos o que, gente? Como utilizar, como baixar, né, arquivos de bloco. Passei o sitezinho aí para vocês, cadblock.arc.com.br, né, .arc.br. Vimos como limpar esse arquivo usando o comando purge. Depois de criar a layer layout, passei tudo para layout. O que não fosse utilizado vai ser o que? Purgado desse arquivo, ou seja, purificado. Depois vimos como criar o arquivo com block, B-Enter, e depois como criar um arquivo de bloco para organizar a sua biblioteca de blocos com o WriteBlock. E vimos aqui agora como utilizar o Design Center. Vou mostrar aqui agora uma coisinha para vocês bem legal, sobre blocos. Vou mover esse bloco aqui para baixo, aproximar ele, e vou fazer uma cópia, algumas cópias desse bloco. Vou fechar aqui esse Design Center. Então eu tenho aqui, ó, os 5 sofazinhos aqui, sofá 2L. Se eu quiser editar esse bloco, eu quero modificar alguma coisa nesse bloco aqui. Eu venho no bloco, clico 2 vezes, ele vai listar os blocos que existem dentro desse arquivo, e eu vou colocar lá o sofá 2L e dou OK, que é o bloco que eu quero editar. Ele vai abrir essa janelazinha de configuração de bloco, ou seja, Block Editor. Tá bem aqui, ó, Block Editor. Isso aqui eu posso fechar, não vou utilizar. Eu vou colocar algum objeto aqui, alguma besteira aqui, ó, fazer um círculo aqui dentro. Se eu quiser trocar a layer, obviamente, eu vou lá, está na layer 0, vou colocar aqui na layer layout. Então vou fazer aqui um círculo aqui dentro. Só para vocês verem o que acontece quando eu faço esse círculo. Vou fechar o Block Editor, aqui ó, Close Block Editor. Ele vai me perguntar se eu quero salvar as alterações que foram feitas aonde? No bloco Sofá 2L. Eu boto para salvar. Ele faz a mesma alteração em todos os blocos. Então por isso é bom, gente, trabalhar com bloco. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma pousada, ou um hotel, qualquer coisa que tenha esse sofá em tudo quanto é quarto. Se eu for modificar uma coisinha no sofá, imagina que eu tivesse que apagar todos os sofás, deixar só um, modificar e depois sair copiando todos os sofás de novo. Eu não preciso, se o sofá já está posicionado, está naquele local, eu quero modificar alguma coisinha no bloco, modifico em um, salvo a modificação, ele vai fazer isso em todos os outros blocos que foram feitos a partir dele. Ou seja, todos que estiverem com o mesmo nome e forem a mesma entidade. Então essa é uma dica muito boa, né, para quem vai trabalhar com blocos.
Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Fiquem ligados aí no canal, se inscrevam, né, para ficar recebendo as videoaulas novas e nos vemos por aí.